O ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, foi ouvido em audiências de duas comissões da Câmara. Na terça-feira, ele falou na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle sobre os problemas orçamentários que paralisaram a produção de radiofármacos. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, ligado ao Ministério, atende 85% da demanda nacional de radiofármacos, insumos utilizados para exame de diagnóstico e para o tratamento do câncer. A interrupção afetou cerca de 700 mil procedimentos de medicina nuclear. Marcos Pontes diz que a retomada da produção, conseguida por meio do remanejamento de 19 milhões de reais de outro órgão do Ministério, foi uma solução provisória. Em setembro de 2021, ou seja, no mês passado, nós tivemos a parada de produção de radiofármacos. Retomou-se a produção, mas esses 19 milhões só vão dar até metade desse mês, no máximo. Ou seja, daqui a uma semana, provavelmente, vai parar a produção de novo. Nesta quarta-feira, a Comissão Mista de Orçamento deveria votar um PLN, Projeto de Lei do Congresso Nacional, que destina mais de 34 milhões de reais para a produção de radiofármacos. Mas o ministro diz que esse valor não atende à necessidade de recursos até o final do ano e é preciso que o governo envie um novo PLN para evitar que a produção pare de novo. Precisa de mais 55. Um outro PLN de 55 milhões, então também já fizemos um pedido, eu vou continuar a insistir sobre isso lá e aqui no Congresso, que quando chegar esse outro PLN, que ele passe rápido. Deputados criticaram o processo de elaboração do orçamento dentro do governo e do próprio Congresso, por permitir a falta de um insumo essencial como os radiofármacos. De quem é a responsabilidade das coisas terem chegado num ponto tão crítico, a ponto de haver essa paralisação? Porque houve um atraso, apesar do governo saber desde 2020 de que isso aconteceria, ter sido notificado disso, houve um atraso de pelo menos 5 meses no envio do PLN para que essa casa aprovasse o orçamento para solucionar essa questão. É incompreensível, deputado Kim, que mandem um PLN com valor, sabendo que esse valor não vai ser suficiente para durar até o final do ano. Por uma questão tão séria como essa, falta recurso. A gente tem que ter o ministro aqui praticamente implorando para que a gente vote rápido, uma situação que do ponto de vista orçamentário não tem tanto impacto, é um impacto bem reduzido daquilo que nós temos votado aqui, mas que para a vida das pessoas é fundamental. Na quarta-feira, o ministro Marcos Pontes foi ouvido na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Os deputados cobraram esclarecimentos sobre o orçamento do Ministério. Segundo eles, os cortes previstos para 2021 inviabilizam o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Fomento e inovação teve queda de 37%, totalizando 28 milhões de reais. Implantação de laboratório de fusão nuclear, que receberam menos de 57%, totalizando 20 milhões em 2022. Desenvolvimento de sistemas espaciais teve queda de 20%, ficando em 40 milhões. Para o orçamento do ano que vem, melhorou um pouco, mas, vamos dizer assim, ainda não está no nível necessário para que a gente assuma todo o custeio normal. O orçamento é uma das grandes preocupações, como foi colocado, mas também a importância da questão do pessoal. A gente precisa ter reposição de pesquisadores. Há uma disputa de espaço muito grande, principalmente orçamentária. Sem orçamento não é possível desenvolver todas essas ações. E o nosso objetivo aqui é ter essas informações, cobrar do governo, da área econômica, para auxiliá-lo. Nós vamos fazer aqui uma audiência pública com a participação do Ministério da Economia, porque ele tem que deixar isso claro ao Brasil. Isso, desculpe, não é uma questão financeira, isso é boicotar o futuro do país. Os deputados também cobraram do ministro uma posição sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. O projeto do orçamento de 2022 prevê que metade dos recursos seja reembolsável, ou seja, aplicada na forma de empréstimos. O que fará Vossa Excelência a respeito do orçamento do próximo ano do FNDCT, em que há uma previsão de que 50% do orçamento, 4,2 bi, será reembolsável, ou seja, emprestado aos institutos de pesquisa, aos pesquisadores, aos tomadores, a custo de mercado, como faria qualquer banco.
A minha posição, a posição do Ministério, é que esse percentual de 50% reembolsável seja reduzido para 15%. O não reembolsável, que é a parte, obviamente, do ponto de vista da comunidade científica, é a parte mais importante, que é com esses recursos que a gente faz subvenção, é com esse recurso que a gente coloca equipamentos nos laboratórios, melhorar a infraestrutura laboratória das universidades, dos centros de pesquisas nossos.